Sejam muito bem-vindos a mais um EBD Flux. Eu sou o pastor Estevão e nós estaremos aqui conversando sobre a segunda resposta do livro Coronavírus e Cristo, esse livro que você pode encontrar na Editora Fiel e baixar gratuitamente e acompanhar conosco essa conversa que estamos tendo sobre este livro tão bacana. Aqui estão comigo hoje André, nosso seminarista, e também o João, que está aí nas horas vagas para ajudar a gente. Então, hoje, a segunda resposta, gente, é uma resposta tanto quanto polêmica, e eu acho que vai ser muito boa a conversa, que ele diz assim, né, já começa no título, enviando julgamentos divinos específicos. Interessante já pensar nesse ponto, né? Enviar julgamentos divinos específicos. A resposta que ele elabora, John Piper elabora, né, em cima de toda essa trama que ele tem traçado, ele diz assim: algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Diante dessa resposta, gente, o que vocês já acham assim? Vocês acham que Deus está enviando, então, julgamentos específicos, juízo específico sobre cada pessoa que se infecta ou não com o coronavírus? Eu vou começar falando para o João responder. Mas assim, eu particularmente acho essa afirmação uma afirmação bastante perigosa de se fazer. Eu acredito que pode, mas ele afirmar assim, que algumas pessoas vão ser infectadas com julgamento, eu não engoliu muito bem essa resposta para mim. Eu acho assim, que pode acontecer, mas pode acontecer de que todo mundo que foi infectado não foi juízo, assim, em nenhum caso. Então, eu vou discordar de John Piper nesse momento. Assim, acho que quando a gente lê só essa primeira resposta, né, na verdade... É a resposta, né, que ele dá, né? Só que toda resposta tem um justifique, né? Ele justifica. Então, quando ele vem justificar, acho que fica mais Mas fácil a gente compreender. Mas quando a gente olha para essa afirmação, é complicado porque, como ele mesmo diz no capítulo anterior, né? Eu não sou Deus, então eu não posso afirmar isso, né? É por isso mesmo. Eu não consigo afirmar isso, né? Mas poder pode, mas afirmar é complicado, né? Afirmar Antes da gente até continuar, é importante a gente dizer que a gente está olhando para o livro de John Piper, Coronavírus e Cristo, e aqui ele está emitindo não só a opinião dele, mas a visão teológica dele acompanhada, né? E a gente também não tem que pegar tudo assim, como pegar esse texto e falar assim, não, então é assim, então tudo é juízo, mas a gente pode acompanhar aqui o justifique dele, como o próprio André disse aqui. E na verdade é aí que vem o crescimento, né? Nessa parte a gente tem que pegar essa afirmação e destrinchar, tentar entender, porque é mais provável que eu esteja errado do que o John Piper, mas... na verdade, acho que tem que ficar bem claro, né, também aqui, que nós estamos estudando um livro, né? Um livro, exatamente. Então, John Piper. um livro, talvez nem tudo nele a gente vá concordar, mas acho que dá para aprender com tudo. Isso para mim é mais importante, né? E isso é interessante porque a primeira parte do livro que John Piper descreve aqui, ela é um pouco pastoral, ela é muito bacana porque ela mostra a soberania, ela mostra mais bonita, né, a graça de Deus, a bondade dele, a doçura, né, toda aquela questão da agridoce, da questão que Deus está nas coisas boas, Deus está nas coisas ruins, nada sai fora da sua mão. A gente olhar a primeira parte, a gente entende exatamente que Deus está no controle de tudo, e está no controle do coronavírus também. E agora a gente está numa parte que ele lança respostas à pergunta exatamente que a gente fez lá no primeiro, na transição. O que Deus está fazendo através do coronavírus, né? Isso. Uma das primeiras respostas que a gente já viu na semana passada, que é exatamente essa questão que Deus está dando ao mundo um surto do coronavírus, assim como em todas as calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Então ele mostra que o que acontece no mundo é uma amostra, uma ilustração do que aconteceu desde a queda e vem acompanhando uma consequência, uma consequência da queda. Exatamente. E aí na segunda resposta, então, ele vem exatamente mostrar que pessoas que foram infectadas
ou não pelo coronavírus, ou que estão sendo afetadas por toda essa pandemia que está acontecendo, estão recebendo um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Ou seja, ele coloca que a ação de Deus específica de julgamento é em detrimento das suas atitudes e ações pecaminosas. E diante de nós que somos pecadores, por que não há esse julgamento através de doenças ou qualquer outra situação? Pois é, eu acho que assim, é justamente essa que é a minha grande assim, parte que eu discordo do John Piper, é justamente essa afirmação que é por o julgamento por conta de pecado. Assim, pelo menos é o que eu estou entendendo do que John Piper está falando. É, por exemplo, sei lá, eu menti pro André, então eu menti pro Estevam, o Estevam é pastor, já é pastor. Aí eu saindo daqui, meu pneu vai furar, alguma coisa assim, porque eu menti para você. Então, assim, é lógico que isso no sentido mais micro, mais pessoal mesmo, mas eu não consigo entender no mundo da graça como que isso pode acontecer. Então, essa que é a minha maior dificuldade aí nesse capítulo. A gente percebe no decorrer aqui do texto situações específicas que a gente vê na Bíblia, né, André? Que justificam exatamente essa questão de juízos específicos em detrimento de pecado. É aí que eu fico... Aí a gente fica mais tranquilo, a questão de Herodes, a questão até aqui que ele fala da questão homossexual, do pecado da relação homossexual. Então, assim, tem várias ações específicas que a gente vê na Bíblia que é em detrimento exatamente. A gente até citou de Ananias e Safira antes. Ananias e Safira, exatamente. Então, assim, olhando para o texto de John Piper, do livro, desse capítulo, a gente percebe que sim, o que ele está falando tem sentido. Sim. E tem uma base teológica, não é uma coisa tirada da cartola, falar, não, é isso e pronto. Aconteceu, né? Aconteceu, é um fato, está lá. E nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem que entender exatamente isso, mesmo sendo uma estrutura sistemática, né, montada para a gente entender a questão do coronavírus e Cristo nesse momento. Então, a nossa grande dificuldade é com a resposta, né? A primeira resposta. E aí fica a nossa pergunta diante de um cenário que foge um pouco do coronavírus e os sofrimentos e as calamidades lá fora. Se elas seriam um julgamento, então, específico, mesmo assim, para cada pessoa que pecou ou fez uma ação errada, enfim. Como é que a gente pensa num cenário fora do coronavírus? Essa afirmação de John Piper. Eu sei. Não, eu acho que essa situação fora do coronavírus, ela seria uma situação qualquer, como todo mundo passa, sabe? Assim como ele afirmou. Assim como ele afirma. Deus ele pode usar essa situação para poder, talvez, trazer um juízo, para nos mostrar algo que talvez a gente não esteja percebendo, ele pode. Só que eu gosto muito de uma parte que ele fala que, assim, que nós precisamos pedir a Deus discernimento para que a gente consiga entender isso, né? Eu nunca vou conseguir falar assim, Estevam, isso aconteceu com você porque isso foi um juízo de Deus na sua vida. Eu não consigo falar isso, quem vai saber isso é você. A gente não tem autoridade para dizer isso, né? Não tem autoridade alguma. É por isso que ele fala aqui que o coronavírus ou qualquer doença nunca é de uma forma simplista um castigo a qualquer pessoa. É isso que eu acho, assim, uma das coisas mais perigosas que eu acho no meio do evangelho é a pessoa pegar a experiência própria e querer aplicar como doutrina ou como uma... Assim, tem gente, vou dar um exemplo, tem gente que se recupera das drogas, ela, sei lá, ela pede a Deus, eu conheço a pessoa, pede a Deus e no outro dia amanheceu ali sem vontade nenhuma. E tem gente não, que se recupera das drogas com luta diária. Então, se o cara chegar que se recuperou de um dia para o outro e falar assim, se você ainda está lutando contra, não é de Deus, entendeu? Eu acho que o maior problema é isso, é você aplicar coisas pessoais, coisas suas que aconteceu com você, querer colocar como regra geral. Só que assim, eu acho que também a gente tem um problema, de vez em quando, porque assim, nós temos uma tendência também a não aceitar aquilo que é mal, né? Então, por exemplo, quando... falar que é bênção é fácil, né? Por exemplo, quando você sofre um acidente, por exemplo, né? E Deus te dá um livramento naquele acidente, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas e quando o cara ele bate um carro e ele morre? Não foi graças a Deus? Entende? Então a gente tem essa dificuldade também. O Jó vai falar sobre isso, né?
Por que você aceita o bem de Deus, mas o mal você se recusa a aceitar? Porque na verdade a gente também entende que quando Deus ele é, vou até deixar entre aspas, quando Deus ele é mal, ele não está sendo justo, entende? Se Deus hoje dizimasse toda a população do mundo e acabasse com tudo, ele não deixaria de ser justo da mesma forma. Exatamente. Mas exatamente em cima do exemplo que você deu do carro, a pessoa que morreu, foi um julgamento para ela ou não? O que você acha disso? Aí é o ponto que a gente não tem como a gente saber. Eu já vi casos, por exemplo, de uma pessoa que estava no carro, ela levou 4 pessoas com ela, normal. Sim. Ela bateu o carro, as 4 morreram e ele não, que estava dirigindo. Porta-malas tinha ovo e não... Essa história, gente... Essa aí não foi eu que falei, não. Então, assim, como é que seria esse caso, né? A gente avaliaria dessa forma, como um julgamento? É isso que eu acho pesado demais, o cara chegar e afirmar, olha, vai ter gente aí que vai pegar corona porque é um julgamento de Deus. Mas a questão que a gente entende também é o ponto, o que é julgamento, né? O que é julgamento? O julgamento não, ele fala assim, é juízo, no sentido, tipo assim, de ser um castigo em cima daquilo, entendeu? Para as pessoas que estão em Cristo, ele diz que é, na verdade, uma disciplina. Sim, acaba mas para as pessoas que não estão em Cristo, é um juízo, né? Agora, é o que o André falou, que está na página 65, você pode acompanhar, que ele fala assim, o John Piper, mas é apropriado que todos nós sondemos o nosso próprio coração para discernir se nosso sofrimento é o juízo de Deus sobre a maneira como vivemos. Então aí entra uma outra questão. Pois é, por isso que a resposta eu não gostei, mas a justificativa já, tipo assim, já dá pra... Já entendi, vamos dizer assim. A grande questão é que, dependendo da nossa resposta diante daquilo que Deus falou no nosso coração, será que a gente pode pegar o que a gente está ou vem vivendo, né? E entendendo e aplicar ao próximo? Tipo assim, procura analisar aí, porque talvez está acontecendo um juízo. É aí que entra um ponto que a gente tem que refletir. Eu até entendi um pouco o Piper, porque assim, ele na hora que ele vai dar a resposta, toda a resposta ele acaba dando ela uma terceira pessoa, né? Tipo, no ele, né? Então, tipo assim, é um juízo para você. Exato. Mas porque ele tem que dar essa resposta assim, porque ele está trazendo um livro para as pessoas. Para as pessoas crentes, cristãs e não. Só que quando ele vai na justificativa, aí ele já joga o negócio na primeira pessoa. Aí já vem pro eu, né? Então ele fala, isso pode ser um julgamento pessoal para alguém? Pode. Como que você sabe se isso é? Aí é com você. Você entendeu? Então, como que eu vou saber se esse momento que eu estou vivendo agora foi um momento onde Deus ele está me punindo por alguma coisa que eu precisava, por alguma coisa que eu precisava aprender, algo do tipo. Isso. E eu vou orar e eu vou conversar com ele, porque isso aqui é eu e ele. Exatamente. Ninguém vai apontar o dedo pra mim e falar que foi, não. É o que John Piper diz aqui. Ele já seguiu, se ele pegar o corona, o pessoal não vai falar, tá pecando então. Tanto que isso que ele fala, por exemplo, um cristão pode pegar o coronavírus? Pode. Isso aí tá errado. Isso quer dizer que é julgamento? Não. Igual uma pessoa piedosa, né? O João começou falando, todas as pessoas do mundo podem ter pegado o coronavírus e nenhuma dessas pessoas... Parou para refletir dessa forma, como juiz, nem nada. Nenhuma dessas foram juízo, tá ligado? Nenhuma foram, mas... É por isso que ele diz, ainda na página 65, que se formos a Cristo, podemos saber que o nosso sofrimento não é um juízo punitivo de Deus. Mas é exatamente para a gente entender... até ele cita aqui João 5,24, que diz que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a gente entende que nem todo esse juízo que pode decorrer de doenças, de qualquer outra circunstância, é um juízo punitivo de Deus. Isso. Mas pode ser um momento de você parar para julgar a si mesmo. Falar assim, Senhor, o que isso está trazendo ao meu coração nesse momento que eu preciso melhorar? Pois é, acho que isso aí já é a resposta 1. Tipo assim, aí que eu já concordo mais, isso pra mim faz mais sentido, que entra, que... Aí eu gosto mais dessa resposta, né? A gente exatamente parar e analisar o que está acontecendo no nosso coração. Às vezes assim, a gente não está ligado que a gente está pecando, vamos dizer assim. Isso. E aí naquele momento você está com coronavírus ou então com qualquer outra doença. E aí é exatamente você ir até Cristo e procurar entender o que está acontecendo, Senhor, com o meu coração nesse momento,
que eu preciso mudar? E aí que a gente entra num consenso exatamente com o que o texto está dizendo, de John Piper, e o que a gente entende hoje na nossa prática diária. Isso. Embora a resposta seja direta, a gente tem que analisar ela do ponto de vista individual, como o André está dizendo, e também não pegar a nossa experiência, como o João disse, e transformar ela numa doutrina, numa teologia. E Na verdade, as heresias ou a seita, sei lá, nasce meio que nisso, né? A pessoa, tipo assim, pega uma experiência pessoal e aplica como regra geral. É por isso que é muito importante a gente ler, tá? Você nunca pode ler uma manchete ou um subtítulo ali e tirar aquilo lá e achar que é aquilo ali, né? É importante a gente ler o capítulo todo. Texto fora de contexto é pretexto. É pretexto. Tanto que acho que termina falando sobre isso. É isso mesmo, aquele texto de Hebreus 12:6, que ele fala assim: o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Castiga. Agora a questão é como? Aí eu não sei. Aí eu já não sei, você tá entendendo? Aí fica com você e Deus aí, porque é você com o seu relacionamento com Deus. Exatamente. O castigo de Deus, a gente não pode definir como ele será, né? John Piper ele tenta mostrar pra gente que existem calamidades, existem problemas, existem doenças, existem várias possibilidades em que Deus pode trazer esse castigo ou essa disciplina, né, para a gente ter essa reflexão individual e analisar, olha, como que está a minha relação com Deus, comigo mesmo, onde tenho pecado, onde tenho acertado. E é por isso que é bacana a gente entender isso, porque essa é a beleza, talvez, do reino de Deus e de Jesus e do seu reino, né? A gente ter essas oportunidades de reflexão. E eu acho que é isso que John Piper está querendo trazer para a gente nessa segunda resposta do livro Coronavírus e Cristo. Vocês têm mais alguma coisa para comentar em cima de toda essa trama que a gente está vendo aqui? Essas respostas? Eu acho que eu vou só puxar um pouquinho do que nós falamos semana passada também, que é a respeito da questão da cosmovisão, que nós falamos um pouquinho na semana passada, que eu acho muito importante a gente entender mesmo, assim, qual é a nossa visão de mundo, o que a gente realmente entende, porque a gente tem que entender também que, querendo ou não, eu sei que existe todo o sofrimento, eu sei que dói, eu sei que machuca, eu falo que estou sentindo isso na pele, meu casamento precisou ser adiado, eu quero casar sem festa, então assim, está todo mundo sofrendo, e na verdade esse meu sofrimento, ele nem pode ser comparado com o que outras pessoas estão sofrendo nesse momento, né? Mas para o cristão, tá? Então estou falando aqui agora já de uma visão cristã, esse mundo aqui, ele é passageiro. Passageiro. Então, Morrer é lucro, né? Isso, então como ele fala nesse texto que nós passamos da morte para a vida, quer dizer que nós vamos ter uma vida eterna aqui, que ninguém nunca vai morrer? Não. Mas o que ele está querendo dizer é que existe uma vida eterna nos aguardando e o morrer para nós é lucro, né? Então a gente também precisa ter essa noção de que existe algo que vai muito além do que nós estamos vivendo aqui, né? Aqui, infelizmente, vai ser dor, tristeza, sofrimento, nós vamos passar por isso. Mas existe um lugar separado, guardado, de Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e aí esse sofrimento não vai existir mais não. Interessante. E, assim, a consideração final seria aí, a questão de, eu gosto muito da proposta que John Piper tem. Assim, eu gosto muito da forma que ele escreve, que ele não impõe nada, né? Ele às vezes coloca umas coisas que ele entende, mas a forma que ele escreve, ele já se coloca aberto ao diálogo. Então, reforçar isso de você nunca vai estar sempre certo, de você estar aberto a essas discussões e você entender que você vai passar dificuldades aqui, talvez você vai entender, outras vezes não. Então, a vida vai ser sempre assim, a gente nunca vai saber e ter certeza de nada, e principalmente em uma pandemia, a gente com certeza não vai ter certeza. E passando ou não por problemas, Deus está sempre com a gente, né? Isso que é importante saber. Isso é essencial. É interessante a gente pensar que numa prática devocional diária, coisas, né, questão de julgamento, juízo de Deus, ou então percepção de onde você está errando, onde você está pecando. Se você tiver uma prática devocional diária com Deus, de oração, de leitura bíblica, isso não vai precisar de doença, de sofrimento. Deus vai tratando aquilo no seu coração dia após dia. Então, por isso que é interessante a gente analisar todas as áreas, as respostas que a gente vai encontrando nos textos aqui de John Piper e também
com bases bíblicas para a gente exatamente entender como a nossa caminhada diária com Deus também, né? Não somente diante de sofrimentos ou qualquer outra circunstância. Bom, nós chegamos então ao final dessa segunda resposta e eu gostaria de chamar você, se você ainda não está acompanhando ainda as nossas conversas aqui a respeito do livro, se você quiser acompanhar as mensagens anteriores a essa, é só entrar no canal, você pode seguir o canal aí do Flux, Juventude Flux, e lá atrás você já vai ver a primeira parte e a segunda parte também, a primeira resposta. Se você não segue a gente ainda na rede social, no Instagram, somos.flux, que você pode seguir a gente lá também e contribuir compartilhando nos seus stories, em qualquer lugar, esse texto, essa mensagem. Bom, essa foi a nossa EBD. Eu gostaria de agradecer a você que nos assistiu e até a próxima.